O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dividir a homilia, eu e o Padre Evandro, ele está sentado ali, mas nós queríamos entrar dentro desse mistério da liturgia. Nós que estamos aqui, que somos convidados a entrar nesse mistério da palavra do Senhor, mas também você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, o Senhor quer falar com você. O Senhor quer entrar na tua vida, o Senhor quer se tornar alimento para que possamos permanecer nele. São João, em todo o seu texto, utiliza um verbo que cria muitos questionamentos quando nós estudamos. É o verbo permanecer. Continuamente o Senhor no Evangelho de João se auto-revela como Deus, mas Ele convida a permanecer na minha palavra, permanecer em mim, permanecer no meu amor. E o verbo permanecer não é comum na nossa língua portuguesa trazer o significado apenas de estar junto, de estarmos no mesmo espaço geográfico e dizer que nós estamos permanecendo juntos. É muito mais do que isso. O verbo grego significa estar dentro, estar enxertado, estar unido, ter a mesma substância. Então veja, Jesus quando olha para os discípulos, Ele está dizendo: tenha a mesma substância, tenha a mesma vida que eu carrego, tenha a mesma vontade que eu carrego, tenha os mesmos desejos que eu carrego, que é viver da vontade do Pai, porque este é o meu alimento. João capítulo 4, o Senhor diz aos discípulos, quando eles trazem alguns pães, alguns alimentos, o Senhor diz: não, eu não estou faminto, porque o meu alimento é fazer a vontade do Pai, porque o caminho do Senhor era permanecer, era estar dentro da vontade do Pai, e esse é o convite do Senhor para cada um de nós. O Senhor está convidando a nós, desde ontem à noite, na liturgia de abertura da Festa das Tendas, a permanecermos unidos a Ele, permanecermos nele, dentro dele,
Meus irmãos, esse é o fundamento da nossa vida. O Senhor não quer apenas que nós estejamos respondendo a um desejo de Deus para a nossa salvação, que se chama carisma. Carisma não pertence a homens. Carisma vem do coração de Deus. Carisma é resposta para um tempo e para a nossa salvação. Por isso o Senhor quer que prescrutemos o seu coração, permanecendo dentro dele. Nessa semana, nós fomos lendo a cada dia na liturgia o discurso do pão da vida. E como sempre, toda a retórica joanina, toda a retórica do Evangelho de São João, Jesus ele vai provocando o interior de quem ele escuta. Porque assim é a palavra de Deus. Não basta nós escutarmos, nós precisamos deixar o nosso interior provocado. A palavra de Deus quer provocar o nosso interior, precisa ter uma decisão do crer ou não crer, do abraçar a vida de Cristo, do aceitá-lo ou do rejeitar. É assim que o Senhor no Evangelho de João se apresenta. Ele vê uma multidão faminta, ele vê um povo como ovelhas sem pastores, e nós vimos aqui que o Senhor, ele faz a multiplicação, é um grande milagre eucarístico. Ele faz o milagre do pão, mas enquanto ele vê, ele começa a dialogar com os discípulos, também provocando nos discípulos qual é a reação de cada um deles em relação a essa necessidade. E a primeira é com Filipe. Filipós significa amigo dos cavalos, e certamente seria um discípulo que haveria uma família de grandes posses. E Jesus fala da realidade de um povo, e Filipe já diz em quantidade. Ele apresenta a quantidade de denários e diz: faltaria muito dinheiro para poder saciar todo esse povo. E depois, o André, o querido de Deus, se assim poderíamos traduzir, ele diz: Senhor, nós encontramos uma criança. E a criança, no antigo Israel, não era confiável. Era uma figura que não trazia consolidação. Era apenas uma criança, não cresceu, não tem consciência. E em alguns momentos do Evangelho nós vamos ver Jesus, que ele diz que nós precisamos ser como crianças. Simples, sensíveis, pequenos, capazes de poder ter a sensibilidade de compreender a manifestação de Deus. Mas ele diz, é uma criança que tem 5 pães e 2 peixes. Meus irmãos, muitas vezes o Senhor nos coloca na nossa vocação dessa forma. Às vezes, como comunidade, nós só temos 5 pães e 2 peixes. E somos como crianças desacreditadas muitas vezes. Somos como crianças que muitas vezes a nossa palavra ou aquilo que nós temos já não cria tanta credibilidade. Mas os 5 pães e 2 peixes, quando colocados na mão de nosso Senhor, há um grande milagre. Talvez todos nós chegamos na festa das tendas, talvez você em casa está vivendo assim, diante de realidades, que você tem apenas 5 pães e 2 peixes, mas você precisa depositar nas mãos do Senhor. A vocação da Aliança de Misericórdia não é uma vocação grandiosa, é lugares onde nós depositamos nas mãos do Senhor 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos dele, não nas mãos dos homens, não das mãos das ideias, e como dizia São Paulo, dos falsos sofismas. E o que significa isso? Das falsas doutrinas, dos falsos pensamentos que não são compatíveis ao Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós estamos num tempo no qual nós tendemos a pensar que Deus é a felicidade, que Jesus é apenas amigo. E já não mais entendemos a pobreza que precisamos colocar
para a salvação de almas. O Senhor dá tudo. Não se deixe ser condicionado por nenhum elemento externo. Por que Ele não é condicionado? Porque a sua vida está firmada na vontade do Pai. Onde nós estamos firmando as nossas vidas? Por que nós estamos sendo deixados ser condicionados em tantos aspectos? Jesus recebia cusparadas, perseguições, calúnias, difamações, mas Ele permaneceu matando dentro de si a calúnia, a difamação, o ódio, amando. É só assim que o Pentecostes da misericórdia de Deus é estabelecido. É a vocação dos 5 pães e dos 2 peixes, que sacia uma humanidade. Se você coloca a tua vida nas mãos do Senhor, uma humanidade, uma multidão poderá ser saciada. Mas nós precisamos depositar nas mãos de nosso Senhor, nas mãos dEle. E veja, os discípulos vão caminhando. Jesus, ele sai para orar e os discípulos atravessam uma tempestade e que também reclama aquilo que nós pregamos pela manhã. Não é quando, se vier as tempestades, não é se vier, é quando vier as tempestades. O homem que firmou a casa sobre a rocha permanecerá firme. Sofrimentos não são possibilidades. Mas como nós enfrentamos cada tempo difícil, nós precisamos estar firmados em Cristo. Ele prova para os discípulos que o vento cessou. Ele vai para outra margem e os discípulos dizem: mestre, mas como que você chegou aqui? E Jesus começa a provocar a história, começa a provocar a tradição, começa a provocar os costumes deles e diz: lembra dos vossos pais que comeram o maná, o pão que desceu do céu no deserto, nos lugares onde não se planta e nem se colhe. E veja, ele estava provocando com um elemento muito importante para o judaísmo. O maná estava na Arca da Aliança. O maná era o sinal que o povo carregava porque Deus sempre proverá. E o povo carregava a palavra do Deus que promete e cumpre. O povo trazia o maná para dizer: não faltará nada porque Ele vai prover. E eles traziam a espada de Arão, que foi um sinal para quebrar a incredulidade do povo, mas para dizer que Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Mas Jesus diz: eles comeram esse maná que vocês chamam de providência, mas eles morreram. Mas quem comer de mim não morrerá, terá vida eterna. Veja, a multidão viu sinais, os discípulos viram milagres acontecerem, mas a multidão começou a dizer isso: essas palavras são muito duras. Por quê, meus irmãos? Porque a mentalidade ainda estava numa visão humana, terrena e racional. Quando as situações nas nossas vidas se tornam humanas, racionais, no plano das ideias, só há uma forma de nós podermos vencer: no plano do transcendente. Temos que subir ao coração de Deus. Se você não sobe, você não consegue experimentar o mistério de Deus, que pode ser dito, mas nunca será esgotado. Temos que subir, temos que atingir o andar do alto, o andar de cima, que é preparado para aqueles que creem. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E veja, os discípulos dizem: Senhor, essas palavras são duras e difíceis de ouvir. Mas a palavra diz que as palavras do Senhor são espírito e vida.
Só o Espírito Santo, ele vai ter a capacidade de quebrar a dureza dos corações. Enquanto os discípulos humanamente dizem: Senhor, tua palavra é tão dura, a palavra do Senhor é Espírito. Somente ele quebra a dureza do coração humano. Quantas vezes nós experimentamos isso? Chegamos em lugares onde encontramos descrentes, pessoas incrédulas, e nós impusemos as mãos, oramos pedindo o batismo no Espírito Santo, e aquele coração foi quebrantado. Cuidado para nós não termos ideias de batismo no Espírito Santo. Nós precisamos viver continuamente o batismo no Espírito Santo, porque somente o Espírito é capaz de nos dar a graça de reconhecer a vida. As minhas palavras são espírito e vida, e somente a vida do Senhor é capaz de abrir a surdez que nós carregamos e a dificuldade de entendimento. Veja, meus irmãos, o Senhor dá vida, toda a sua humanidade por amor. Toda a sua humanidade por amor. E a multidão, escandalizada por isso, foi embora. Jesus olhou para os 12 e disse assim: e vocês também não querem ir? E Pedro diz: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. Meus irmãos, nós poderíamos interpretar esse texto dessa forma. Não era que Pedro tinha a resposta certa para poder permanecer com Jesus? Mas Pedro sabia que mesmo não compreendendo tudo, ele sabe onde firmou a sua casa. Nós só permanecemos caminhando com Jesus, assumindo uma vida espiritual de unidade, de amor, quando nós compreendemos esse caminho. Amém? 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 Só assim, meus irmãos, quando nós compreendemos o lugar onde nós firmamos tudo e colocamos tudo, nós precisamos comer da vida de Deus. Nós precisamos comer da vida do Senhor. Padre Evandro pode vir aqui, e eu encerro introduzindo isso para aquilo que nós vamos também testemunhar, apresentar tantas coisas, aquilo que Jesus no final diz: não vos escolhi os 12, não vos escolhi os 12. Mas Pedro tem a sua resposta anterior à fala de Jesus. Nós cremos e sabemos firmemente que tu és o Santo de Deus. Voltemos ao coração do Senhor. Ele é o pão que nos alimenta, é o pão que dá vida, é a nossa alegria. A festa das tendas é a festa que nós oferecemos os dons, as primícias que nós temos. O ano passado nós tivemos a graça de acolher 4 novos diáconos. Hoje nós temos a graça de celebrar com 4 novos sacerdotes para a aliança. O Tiago está na Polônia, os nossos 3 irmãos aqui podem ficar de pé. Olha que presente de Deus para nós, irmãos. Pode aplaudir mais forte. E o Senhor nos dá graça para dizermos para nós, através do sacerdote todos os dias, não precisamos estar do lado de Cristo, mas dentro dele. O Papa João Paulo II dizia uma frase bonita: não sou eu que comungo a Eucaristia, é Cristo que me comunga por inteiro e que
me habita enquanto eu habito inteiramente nele. É tudo, meus irmãos. É tudo. Não abandonemos este altar, essa mesa, que não é um pedaço de pão, é Cristo todo, porque nos ama, porque nos quer e nos convida a permanecer nele. Vamos cantar juntos esse refrão? Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés, seguirei tuas pegadas. Eu encontrei o meu lugar, eu encontrei, estarei aos teus pés, seguirei tuas pegadas. Queridos irmãos e irmãs, ontem, na Santa Missa celebrada pelo nosso cardeal Dom Odilo, cardeal arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, onde nasceu a Aliança de Misericórdia, ele foi profeta para nós, ontem dizendo que a aliança é um dom de Deus e um sinal da ação do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo e um sinal da ação do Espírito. Somos filhos da igreja. E ontem na sua homilia, Dom Odilo nos falava, comentando esse trecho de modo mais amplo, que diante deste momento crucial na vida dos discípulos, eles foram motivados, provocados a dar uma resposta para Jesus. E vós também quereis ir embora? Quando a palavra parece ser dura, quando a nossa mente já não entende o porquê nós estamos seguindo, o porquê nós estamos caminhando, o porquê o Senhor me chamou, o porquê tanto sacrifício, o porquê tanto jejum, o porquê rezar, se muitas vezes as tempestades não mudam, os problemas não são resolvidos, o sofrimento não diminui, será que vale a pena? Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus convida cada um de nós como aliança de misericórdia, como igreja, a renovar a nossa resposta a Ele. E a resposta que nós podemos dar é uma resposta de fé. A fé que em primeiro lugar é um dom de Deus, mas é uma resposta livre de uma adesão humana a um projeto, ao seguimento de Jesus. A seguir as pegadas do Mestre, a trilhar o caminho que Ele trilhou. E é próprio da caminhada cristã, meus queridos, que depois daquela fase do entusiasmo, do primeiro amor, aquele momento marcante, aquele momento da empolgação, aquele momento como se de uma lua de mel, daquele encontro com o Senhor, é próprio, o Padre Pedro disse muito bem, o sofrimento não é uma possibilidade que pode ou não acontecer, ele vai acontecer. E eu não quero ser aqui um comunicador de uma trágica notícia, mas de uma realidade. Mas mesmo diante dos sofrimentos, porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E nesse evangelho, nessa catequese sobre o pão da vida, o que nós podemos aprender? A resposta de Pedro foi muito clara, Senhor, aonde iremos, a quem iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. Meus irmãos, Jesus é a palavra. E a palavra do grego, logos, também significa razão. E quantas vezes nós não encontramos razão do porquê sofrer, do porquê permanecer, do porquê perseverar, do porquê continuar sacrificando, gastando o nosso tempo, a nossa vida. Sabe quando tudo está confuso? Quando parece que tudo perde o sentido? Quando tudo perde a razão de ser, de existir, de acontecer, nós precisamos voltar a Cristo Palavra. A nossa resposta de fé é essa: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna, só Tu és a palavra de vida eterna. Meus irmãos, não existem respostas, existe uma resposta, e essa resposta é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra. Quando você já não tem palavras, quando lhe faltam palavras, quando você precisa de respostas, Ele é a resposta.
Ele é a palavra de vida eterna. Ainda que às vezes a palavra pode racionalmente, humanamente soar dura, mas não. É uma palavra de espírito e vida. Porque a palavra, sim, ela nos exorta, ela nos corrige, mas ela também nos consola, nos ilumina e nos orienta. Por isso vamos dizer, quero que vocês repitam comigo: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Amém, meus irmãos? E essa palavra é uma palavra que tem o poder de transformar a nossa vida. É uma palavra que tem o poder de mudar realidades. Essa semana eu estive na nossa casa de acolhida, no Cordeiro Imolado, lá em Piracicaba. E quando eu cheguei lá na casa, eu bati de cara com um jovem, moreno, negro, chamado André. Um sorriso enorme. E eu fiquei extremamente feliz de ver ali o André. Por quê? Porque em dezembro do ano passado, na nossa missão Talitha Kum, ele estava nas ruas, ele estava morando na rua. Os nossos missionários foram ao supermercado buscar alimentos para a nossa missão. Ele se dispôs a ajudar a colocar os alimentos no carro, mas ele foi contagiado pelo vírus da misericórdia, pelo vírus do amor. E aí ele foi junto com os missionários. E ele foi lá para o nosso QG, né, o local ali do centro de formação, de onde os jovens saíam para evangelizar, no centro de São Paulo. Aí ele foi para a nossa casa de acolhida. E ele está lá e ele quer dar mais. Ele quer fazer um caminho para entregar a sua vida a Deus. Aquele que estava abandonado, aquele que estava jogado, aquele que estava sem uma razão de ser, encontrou um sentido na vida. Ele encontrou Cristo, palavra, que transformou a sua vida, que está transformando a sua vida. Por isso nós podemos dizer: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. As palavras do Senhor são espírito e vida, amém? E Jesus também, nesse discurso, Ele se apresenta como o pão da vida. Ele é o pão do céu. Ele é a nossa vida. Ele é o nosso alimento. E nós, como Aliança de Misericórdia, prezamos muito por isso. Palavra de Deus, Eucaristia. É o que nós incultamos. Jesus é o pão da vida, que se dá para nós na mesa da palavra e na mesa do pão. O Cristo, palavra que se faz pão, que se faz vinho, que se faz alimento. E um pão que sacia, um pão que alimenta, um pão que transforma. E hoje nós somos chamados, como igreja, a dar essa resposta de fé para o mundo, no mundo que está cada vez mais descrente. Senhor, Tu és palavra de vida eterna. Senhor, Tu és o pão da vida. Tu és o alimento da minha vida. Tu és aquele que me sustenta, que me fortalece quando eu estou fraco, que me fortalece quando eu estou cansado, que me dá vida quando eu estou morrendo, que me alimenta quando eu estou com fome, de amor, de misericórdia, de esperança. Jesus, Tu és o meu pão da vida. Tu és o meu alimento. Tu és o pão dos anjos que se faz pão para os homens e que alimenta a nossa alma, o nosso coração. Tu és o pão que dá sabor. O alimento não é só para sustentar, é para dar sabor à nossa vida. E Jesus é o verdadeiro sabor da nossa vida, amém? Eu gostaria nesse momento de chamar aqui o Breno, nosso irmão lá da missão do Ceará, porque ele fez uma experiência, ele viveu uma experiência de transformação na sua vida. Nós não temos muito tempo, mas ele vai contar para nós em poucos minutos a sua experiência de transformação. Ele que, pela força de Cristo vivo, palavra e Eucaristia, pôde trazer a ele o dom de uma vida nova. Boa tarde, sou Breno, tenho 37 anos, sou médico. E durante muitos anos da minha vida, eu vivi uma vida totalmente desregrada, onde eu servia ao dinheiro. A minha vida era baseada no apego aos bens materiais, ao trabalho excessivo, a viver para juntar riquezas desse mundo. Enquanto durante muito tempo eu esqueci da minha esposa, dos meus filhos, eles eram secundários, né? Então a minha vida era desregrada, o meu casamento era ruim, eram muitas discussões, muitas inimizades. Teve tempo de ficar assim 2 meses morando junto com a minha esposa, sem trocar uma palavra com ela. E naquele momento onde eu estava deitado de um lado,
e ela deitada do outro. Quem habitava no nosso meio era o demônio, era Satanás, né? E aí, movido pelo estímulo de ver a mudança que um colega de profissão teve ao se converter, através da ajuda da Aliança de Misericórdia, eu resolvi frequentar as missas de quarta-feira, totalmente desestimulado, sem nenhuma pretensão, mas estava lá no cantinho assim. E durante alguns meses foi apenas isso, escutando a palavra de Deus. Na hora da Eucaristia eu baixava a minha cabeça, me sentia um pouco envergonhado, não me sentia digno de estar ali. Ao final das missas lá em Barbalha, no Ceará, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. E todas as vezes que o Santíssimo passava perto de mim, eu estendia minhas mãos para Ele e pedia que Ele me mostrasse o que eu deveria fazer. Durante uma dessas adorações ao Santíssimo Sacramento, eu tive o meu encontro pessoal com Jesus. Naquele dia tudo mudou. Jesus falou claramente no meu coração que eu precisaria sair do pecado. E a partir daquele momento eu entendi que eu vivia uma vida no pecado porque eu não era casado com a minha esposa. Tinha apenas o casamento civil. Não tinha o casamento religioso porque a gente não queria casar no religioso para não ter que fazer festa, para não ter que gastar dinheiro com aquilo. Enquanto eu queria juntar para fazer outras coisas, viajar, trocar meu carro, comprar uma casa nova. E aí, a partir daquele dia, eu tomei a firme decisão de pedir a minha esposa em casamento. Depois de 6 anos juntos já, casados no civil, eu resolvi pedir a minha esposa em casamento e eu disse, olha, a gente vai casar quinta-feira, 9 horas da manhã, na igreja, lá na Aliança de Misericórdia. Ela não entendeu nada, achou que estava brincando, né? Eu disse, não, é isso mesmo. E aí, durante aquela semana, a gente conversou, expliquei tudo para ela, falei tudo o que tinha acontecido. A gente buscou ajuda, buscou o sacramento da confissão. Anos e anos sem me confessar, eu nem sabia como me confessar, Padre João Henrique. Mas aí recebemos o sacramento da confissão naquela semana. E naquela quinta-feira de manhã, 9 horas, eu, minha esposa, a mãe dela, minha mãe, mais umas 3, 4 pessoas, na igreja no sítio, no interior do Ceará, a gente recebeu o sacramento do matrimônio. E no mesmo dia, eu pude comungar o corpo eucarístico de Jesus. E naquele momento foi um sinal eficaz e presente, visível da graça de Deus na minha vida. A partir daquele dia eu me emocionei muito e tomei a firme decisão de mudar de vida. De não mais servir ao Senhor desse mundo, mas servir ao Senhor do céu. E a partir daquele momento iniciamos uma caminhada na Aliança de Misericórdia, eu e a minha esposa, Camila. Infelizmente ela não pôde vir, está cuidando dos nossos 3 filhos, que são pequenos, ficaram lá no Ceará. Mas eu estou aqui. E hoje meu coração é só gratidão por ter vivido tudo isso, por ter conseguido superar essas dificuldades. E não mais servir ao dinheiro, não mais servir aos prazeres da carne, não mais servir ao mundo, mas servir a Jesus Cristo, meu Senhor e meu Deus. No ano passado, para completar, eu pude fazer a catequese durante o ano inteiro, estudando o catecismo da Igreja Católica. E no final do ano, lá na nossa igreja, na Aliança de Misericórdia, eu pude receber o último sacramento que me faltava naquele momento, que era a crisma. E a partir daquele momento eu me senti um soldado de Cristo, no qual eu tenho a missão de lutar, de batalhar para que a palavra de Deus seja transmitida a mais e mais pessoas. Quando hoje à tarde o padre Pedro me chamou para dar o testemunho, eu fiquei um pouco nervoso, né? Muita gente, mas eu disse para mim, eu sou um soldado de Deus, sou um soldado de Cristo, eu não posso negar. E eu estou aqui para testemunhar. Então a minha vida, ela mudou através dos sacramentos de Deus, da Igreja Católica. Não é que eu não tenha mais problemas, a minha vida com minha esposa tem problemas, o meu casamento ainda tem problemas, como todo mundo. Mas hoje, nossa casa está firme, está alicerçada sobre a rocha. E no momento que eu puder cair, terei meus irmãos de comunidade para me ajudar, terei o meu sacerdote para me confessar, e tenho Jesus, vivo, ressuscitado, todos os dias para comungá-lo, para trazer para perto de mim.
Então, meus irmãos, eu gostaria de louvar e agradecer a Deus por Ele ter me tirado da morte e por ter me dado vida novamente. Muito obrigado. Meus queridos, e assim vamos concluindo com esse testemunho. Você viu a força da Eucaristia que tocou o coração do Breno e a sua vida foi transformada. E ele fez a experiência dos 4 sacramentos: a confissão, recebeu a Eucaristia, o matrimônio e o crisma. Porque Deus é maravilhoso. Imaginemos naquele momento que Jesus falou para os 12: e vocês querem ir também embora? Imagina se eles fossem. Jesus teria ficado sozinho. E os 12 apóstolos não seriam aqueles nomes. Agora Jesus pergunta para cada um de nós que estamos aqui, cada um de nós que escolhemos segui-lo: você quer ir embora? Está duro demais? Está difícil demais? Você quer ir embora? Meu irmão, só Ele tem palavra de vida eterna. Só Ele é o pão da vida. Não existe outro lugar, não existe outra pessoa. É nele que nós encontramos a nossa vida. Ele é a nossa vida, a palavra viva, o pão da vida. Santo Curadars diz: a nossa única felicidade nessa terra é amar a Deus e saber que Ele nos ama. Amar a Deus e saber que Ele nos ama. E amar a Deus significa segui-lo, crer nele e declarar que só Ele tem palavra de vida eterna. Que Ele é o pão vivo descido do céu. E alimentando-nos desse pão, nós viveremos para sempre. Nós permaneceremos nele, dentro dele e Ele em nós. Nós chegaremos até o fim. Amaremos até as últimas consequências, porque Ele nos amou até o fim. Se o teu seguimento de Cristo tem sido difícil, não desista, não perca a esperança, porque é Ele quem sustenta e nos dá a capacidade de responder. Mesmo quando a gente não consegue entender, Ele sustenta a nossa vida. Amém?